Eu quero falar um pouco sobre um homem muito sábio que teve uma sabedoria grande porque ele teve um sonho certa feita. E nesse sonho a Bíblia diz que Deus apareceu a esse homem e diz para ele: pede-me o que quiseres e eu te darei. Eu fico imaginando, irmão, se Deus aparecesse para mim e fizesse essa pergunta, o que será que você responderia? Pede-me o que quiseres e eu te darei. Tem gente que quer pedir uma esposa, né? Senhor, me dá uma esposa. Tem gente que quer pedir um filho. Tem gente que quer pedir um emprego. Talvez tem gente que quer pedir saúde. Eu tenho certeza que muita gente quer pedir dinheiro. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Salomão, no início do seu reinado, tenro, ainda jovem, herdou do seu pai um império muito grande. E ele viu que por ele mesmo ele não teria condições nenhuma de poder erigir esse grande império e dirigir esse grande império. E a Bíblia diz que esse homem, então, quando ele tem esse sonho e Deus diz para ele: pede-me o que quiseres, eu te darei. A Bíblia diz que Salomão deu uma resposta, irmãos, que foi a resposta certa. Ele disse o seguinte: Senhor, eu não passo de uma criança. Por mim mesmo eu não tenho condições, porque o povo do Senhor é muito grande. A responsabilidade é gigantesca. E eu, do meu braço e da minha força, eu não vou conseguir. E ele então pede para Deus, irmãos, algo espetacular. Ele falou: Senhor, dá-me sabedoria para que eu seja um rei justo, para que eu seja um rei que possa dirigir essa nação segundo a vontade do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus aqueceu ao pedido de Salomão e ele se tornou o homem mais sábio que já pisou na face dessa terra. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão foi cantada e proclamada em prosa e verso. A Bíblia diz que Salomão era um homem tão sábio, mas tão sábio, que os reis da terra vinham de longe para ouvir sobre a sabedoria de Salomão e para tentar vislumbrar um pouco da glória do seu reino. A Bíblia diz que Salomão compôs mais de 3.000 provérbios. Alguns estão registrados na sua Bíblia, outros já se perderam. Salomão discorreu sobre quase tudo que pode se discorrer uma mente humana inquiridora, pesquisadora, observadora. Mas eu acho que eu falei no encontro de casais que Salomão, ele foi, no sentido lato da palavra, o primeiro grande filósofo que pisou nessa terra. Ele teve a capacidade de observar as coisas da natureza, do homem, dos animais, dos relacionamentos, da ética, da política. E ele conseguiu formular, irmãos, provérbios. Ele conseguiu formular respostas, e respostas robustas das coisas cotidianas da vida. Salomão foi um homem que a rainha de Sabá, que era uma mulher poderosa na sua época, veio com seu séquito de seguidores, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela não acreditou. E ela teve que sair da sua terra para vir a Israel. E quando ela chega e vê a glória do reinado de Salomão, ela disse: olha, aquilo que eu ouvi, eu achei que era exagero, mas agora eu sei que é muito menor do que a glória que os meus olhos veem. Salomão, irmãos, foi um homem muito sábio, porque Deus deu a ele essa sabedoria. Como eu preciso dela. Como você precisa dela. E o interessante, irmãos, que Deus fez uma coisa extraordinária com Salomão. Ele disse para ele o seguinte: porque tu não pedistes ouro, riquezas, mulheres e poder, e porque você me pediu sabedoria e se humilhou diante de mim, eu vou te dar todas as outras coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que não houve na terra ninguém mais rico e poderoso do que Salomão. O trono que Salomão sentava tinha 2 leões onde ele colocava os seus braços, e esse trono era de ouro puro. Os talheres que Salomão comia, o prato que ele comia e o copo que ele bebia, todos os utensílios da casa do Senhor que ele usava era de ouro puro. A glória do reinado de Salomão, irmãos, ofuscou a glória de todos os outros reis dessa terra. A Bíblia diz que o reinado de Salomão foi tão opulento que ele tinha 1000 cavalos.
O exército de Salomão era equipado até os dentes. E ninguém no mundo antigo sequer se resvalou na glória do reinado de Salomão. E o interessante, irmãos, eu estou me lembrando agora, a Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos no pórtico de Salomão. Lembra desse texto? Lá na cidade de Jerusalém, ou naquilo que no tempo de Jesus havia restado do glorioso templo de Salomão. Porque o templo de Salomão foi destruído muito antes de Cristo, mas reconstruído pelo rei Herodes. E o interessante é que Jesus está no pórtico de Salomão e ele olha, e os discípulos olham e dizem assim: Senhor, que pedras, que construções, que coisas maravilhosas. Jesus então olha e diz assim: olhem bem para essas pedras mesmo, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus queria dizer, irmãos, é uma coisa só: cuidado com a glória humana, cuidado com a opulência pessoal, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com o reino construído para a glória do homem, porque ele será destruído. E aí Jesus faz uma declaração, irmãos, das mais lindas na Bíblia. Ele diz assim: vocês lembram-se do reino glorioso de Salomão? Vocês se lembram desse rei em glória do passado que ofuscou a glória de todos os outros deuses? Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Quem poderia imaginar, irmãos, que uma figura tão comum, que o carpinteiro de Nazaré, que um homem de repente que até os seus 30 anos ninguém nem sabia quem era, que um homem que até os seus 30 anos viveu aprendendo o ofício do seu pai José, que é o ofício da carpintaria, um homem que quando se manifestou ao mundo, ninguém acreditou que ele era quem dizia, porque disseram o seguinte: mas você não é aquele carpinteiro lá de Nazaré, filho de José e filho de Maria? E de repente, irmãos, esse homem, numa roupa comum, em trajes comuns, um homem que não tinha sequer onde reclinar a cabeça, um homem que de repente era um andarilho meio estranho, ficava de cidade em cidade pregando o amor, e agora esse homem diz que ele é maior do que Salomão. Como pode isso? C.S. Lewis foi um grande pensador do século XX, talvez o maior escritor e cristão leigo que já existiu nesse mundo. C.S. Lewis foi professor catedrático de Harvard. Ele era um homem ateu, até a sua esposa ser acometida de um câncer. C.S. Lewis sofreu com a esposa muitos anos, e ele remoeu no coração a seguinte dor: quando vem a enfermidade, a luta e o problema, será que há alguém para nos acudir? C.S. Lewis era um ateu, e a Bíblia e a história diz que Deus ceifou a vida da esposa de C.S. Lewis. Engraçado, irmãos, com a morte da esposa, C.S. Lewis se converteu a Cristo, e ele entendeu que existia um Deus no céu, e ele escreveu um livro que se chama A Glória na Humildade. E ele se reporta a Jesus, porque na verdade, irmãos, o reino glorioso de Salomão, que não foi ofuscado por ninguém, foi ofuscado por uma pessoa: Jesus de Nazaré. Ele é maior do que Salomão. A glória do seu reino transcende o reino dessa terra. Por quê? Porque os reinos dessa terra vão passar, mas o reino dele durará o quê? Eternamente. Você faz parte dele? Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque toda pedra edificada sobre a areia, um dia ela vai ruir. Salomão foi um homem muito sábio. Salomão foi um grande construtor.
Sabe quantos anos da vida dele ele passou construindo, meu amado Daniel? Sabe quantos anos esse homem colocou a mão na massa e gastou na sua vida construindo palácios monumentais? 20 anos. A Bíblia diz que esse homem gastou 7 anos para construir a obra mais bonita e sofisticada da época, que foi o templo do Senhor. 7 anos, capítulo 6, está aí na sua Bíblia, versículo 38. Salomão demorou 7 anos para edificar a casa do Senhor. Pastor, por que ele demorou um prazo relativamente pequeno? Porque Davi, seu pai, angariou os recursos e os materiais todos para Salomão. Assim fica fácil construir, né? A IPVO tem 39 anos. Agora você imagina que para isso ficar desse jeito, teve gente que ralou demais aqui. Teve gente, irmãos, que deve ter andado aqui no meio da terra, barro. Teve gente que deve ter juntado um monte de material antes para construir. E foi exatamente o que Davi fez com seu filho Salomão. Todos os materiais do templo e o dinheiro, o povo começou a ofertar e Davi começou a angariar esses materiais, e Salomão construiu a casa do Senhor em 7 anos. E quando ele terminou a casa do Senhor, sabe o que ele fez, Renata? Ele começou a edificar a sua própria casa. Tem uma lição aí, irmãos, maravilhosa. Comece pelo lugar certo, viu? Tem muita gente emperequetando a vida secular, mas a vida com Deus está um lixo. Tem muita gente dando valor às coisas externas. Tem muita gente apetrechando a vida com pendurucalhos para os homens verem. Mas a coisa mais importante, aquilo que precisa ter a primazia e a prioridade na nossa vida, tem sido deixado de lado. Salomão e a história nos dão uma lição preciosa nessa noite. Qual é, pastor? Comece pelo lugar certo. Edifique primeiro o reino de Deus na sua família e no seu coração, e depois pense nas outras coisas. Engraçado, quem disse isso? Engraçado, Jesus disse isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão Salomão me deu uma lição, irmãos, há muito tempo. A Bíblia diz que antes dele construir o seu palácio, porque todo governador gosta de morar no palácio. Brasileiro. Salomão construiu o templo, porque ele entendeu que a coisa mais importante da nação não era a sua casa, era a casa do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele termina de construir a casa do Senhor, depois de 7 anos, ele começa a construir o seu palácio. Sabe quanto que ele demorou para construir? Ao capítulo 7, versículo 1. 13 anos. Pastor, eu não estou entendendo, por que ele demorou 7 anos para construir o palácio do Senhor e demorou 13 anos para construir a sua casa? Simples. Primeiro, porque ele não construiu apenas a casa onde ele ia morar, ele construiu todo o complexo administrativo da nação. E segundo, ele não tinha um prego para começar a obra, porque toda a obra era para a casa do Senhor. Ele teve que adquirir e fazer tudo de novo. Aí, irmãos, ele demorou demais. Agora, ele fez uma coisa, irmãos, que dá licença, eu queria deixar isso com você nessa noite. Capítulo 7, versículo 9. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados, e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Irmãos, veja a sabedoria desse homem. A Bíblia diz que quando ele vai construir a sua casa, ele se preocupa em primeiro lugar com o que, Bruno? Com o fundamento. E o texto diz, irmãos, que no fundamento da sua casa, ele coloca pedras de valor. E como não obstante de colocar no fundamento pedras de valor,
ele continua colocando pedras de valor até chegar no beiral do teto. Em outras palavras, eu preciso colocar um fundamento robusto na minha casa, e eu preciso colocar paredes robustas na minha casa. Mas a Bíblia diz que o fundamento da sua casa era de pedras de valor. Lição preciosa para mim e para você. Nós precisamos nos preocupar com o que é a base, o fundamento e o alicerce da nossa vida, da nossa igreja e da nossa família. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Sobre que base você tem construído o seu casamento? Sobre que base você tem construído a sua família? Sobre que base você tem construído a sua igreja, a sua empresa, a sua escola, o seu trabalho? Sobre que fundamento você tem erigido a sua casa? Sabe por quê, irmãos? Porque o fundamento é importante, porque dependendo do fundamento, a sua casa vai permanecer em pé ou vai cair. O fundamento, irmãos, ninguém vê. Você não vê fundamento, você não vê a fundação. Aliás, irmãos, Maringá é uma cidade cheia de obras, e quando as obras começam, eles colocam uns tapumes grandes, né? E de repente começa a cavar, fazer aquelas obras de escavação e colocar os alicerces, e eles tampam essas obras e ninguém vê. Sabe por quê? Porque não é uma coisa assim fácil, bonito de se ver. O pessoal gosta de ver, Gigi, o prédio pronto. A gente gosta de ver a fachada externa. A gente gosta de ver o material de primeira, mas quando tudo está pronto e bonito. Agora vai numa obra, quando começa a obra de fundação, ninguém quer ver, irmão. Sabe por quê? Porque é uma obra difícil, é uma obra que denota tempo, braço, labor, perseverança. E outra coisa, o material tem que ser um material muito bom, muito sólido. Sabe por quê? Porque sobre essa fundação vai ser edificado todo o resto. Eu fui pregar uma vez em São José do Rio Preto, irmãos, uma cidade linda, e quando eu estava lá, os 2 prédios novos, recém-construídos, lançamento VIP na cidade, foram derrubados. Mas não foi derrubado por implosão, não, irmãos. Eles caíram. Eles caíram. Eles ruíram. Eles simplesmente vieram abaixo. Os 2 prédios no centro da cidade, 2 apartamentos por andar, acabamento de luxo, prédio VIP. E quando eu estava lá, irmãos, esses 2 prédios ruíram, desabaram no centro de São José do Rio Preto. Eu fui lá, irmãos, com a minha Tereza, eu fui pregar na igreja presbiteriana, eu estava lá. E de repente, quando eu cheguei no lugar, irmãos, estava uma circunstância parecendo um filme de hecatombe, de guerra. Cercaram toda a praça. As casas do lado foram todas condenadas, porque abalou os alicerces de todos os móveis e imóveis. E de repente a cidade ficou perplexa, porque um prédio caro, bonito desse, antes de ser vendido e os moradores entrarem, desabou. Pelo menos isso, né? Já pensou se desaba com um monte de gente lá dentro? Meses depois o presbítero Joás me liga e contou para mim: pastor Luciano, fizeram o laudo e a perícia dos prédios. O senhor sabe por que os prédios ruíram? Porque o fundamento e o alicerce deles foi misturado junto com o fundamento para baratear o custo, porque é um prédio muito caro, areia da praia. E de repente, irmão, eles esqueceram uma grande lição que Salomão nos ensina nessa noite: não esqueça o fundamento. Tem muita gente emperequetando a vida com muitas coisas para os outros verem, mas aquilo que está oculto e que ninguém vê é o mais importante. São as pedras de valor que você coloca como fundação e alicerce na sua família, na sua casa, na educação dos seus filhos, na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Pedras de valor, alicerces e fundamentos que vão te garantir que a sua construção não vai cair. Coisa maravilhosa, irmão. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, um dos sermões mais famosos de Jesus, se não o mais famoso, ele termina o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29, dizendo assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E sopraram os ventos, e vieram as águas, e a tempestade deu contra aquela casa com ímpeto, mas ela não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é considerado um homem insensato. E a palavra insensato ali, irmãos, a tradução ali foi muito boazinha conosco. A tradução ali no original, meu presbítero, é nécio. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mas o homem nécio é aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica, porque ele edificou a sua casa sobre a areia. E aí Jesus diz uma coisa interessante: os mesmos reveses que vieram sobre aquela casa construída sobre a rocha, vieram sobre a casa construída sobre a areia. Jesus diz assim: e sopraram os ventos, e vieram as águas, e deram com ímpeto contra aquela casa, que caiu. Mas sabe como é que ele termina lá no verso 29? E foi grande a sua ruína. Você sabe o que Jesus está dizendo ali, querido? Que há dois tipos de fundamentos para você colocar na sua vida, no seu casamento, em tudo aquilo que Deus te dá a graça de construir nesse mundo: o que presta e o que não presta. Não tem outro, irmão. É por isso que o evangelho é sim, sim e não, não. É por isso que Jesus disse assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é quase por mim. Jesus diz isso. Aquele que não é por mim, está querendo ser por mim. Ele diz isso. É por isso, irmãos, que o evangelho não tem meio termo. Por favor, irmãos, não tem meio termo com Cristo. Jesus diz: aquele que não é por mim, é contra mim. É por isso que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, irmãos. É por isso que Jesus diz que quando ele vier lá em Apocalipse, ele vai trazer uma espada afiada de dois gumes na sua boca. Sabe o que significa isso? Não é que Jesus é engolidor de espada, não, irmãos. Aquilo é uma imagem, sabe de quê? Sabe o que significa espada afiada de dois gumes? Ela corta dos dois lados. Ela corta como? Salvando aquele que crê e condenando aquele que não crê. Não tem jeito, irmãos, da gente ficar no meio termo com o evangelho, porque quando você não diz sim ao evangelho, você está dizendo não. E aí, querido, o Senhor Jesus diz que só há dois tipos de fundamento para você edificar a sua casa: o fundamento correto e o fundamento ruim, a rocha e a areia. E aí eu pergunto: quem é a rocha? Existe um nome para Deus no Velho Testamento que é lindo demais. Se você ler, por exemplo, Isaías, Jeremias, eles têm esse nome nos seus lábios. Em muitos dos seus textos ele diz que o Senhor Deus é a rocha de Israel. E Jesus usou essa palavra quando ele diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A palavra rocha ali é Petra, significa rocha. E a palavra tu és Pedro é Petros, significa pedaço de rocha. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amado, querido irmão, amigo, visitante. Sua vida familiar está sendo edificada sobre qual fundamento? O que não presta ou o que presta? Jesus é a rocha de Israel. Ele é aquilo que Isaías disse: a pedra eleita, sobre o qual todas as coisas se constroem e permanecem de pé. Eu gosto do discurso de Jesus da videira, meu pastor, João 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque tudo exceto ele é falso. Não, pastor, eu sou um homem muito religioso, eu creio em Jesus Cristo, em Buda, em Maomé, em Allan Kardec, eu acendo vela para Deus e para o capeta, porque eu sou um cara religioso. Irmãos, não tem esse negócio de ser religioso.
O Evangelho, irmãos, é único. Jesus Cristo é único. Ele é a única rocha de Israel. E ele diz lá em João 15:3: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Pastor, o que é nada? É igual o que é uai. Uai. Tem gente querendo seguir uma carreira bonita na academia. Tem gente querendo seguir uma carreira bonita no empresariado. Tem gente querendo seguir uma carreira bonita na engenharia. Tem gente querendo seguir uma carreira bonita em todas as áreas do conhecimento humano. Tem gente que de repente quer seguir uma carreira bonita na escola, no trabalho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa noite. Qual o fundamento você está querendo colocar para construir a sua carreira? Por quê, pastor? Porque um dia a tempestade vai chegar. Um dia a dor vai bater na sua porta. Um dia a desgraça pode te alcançar. Um dia o sofrimento, a adversidade, o terror pode arreganhar os dentes para você. Um dia, tudo aquilo que de repente você acha que é o seu chão pode ser tirado. Um dia, toda a segurança terrena das grandes pedras podem ser destruídas. Um dia, aquela lindeza que você cuidou dela a vida inteira, Deus pode levar. Um dia, aquela sua carreira que você lutou tanto para conseguir, pode ser demolida. E eu pergunto, o que vai restar quando não houver isso mais? O que tem restado na vida de muita gente: a depressão, a dor e o suicídio. Qual fundamento você tem colocado sobre aquilo que você tem construído nesse mundo? Salomão edificou a sua casa sobre pedras de valor. E a Bíblia diz, irmãos, que se você colocar Jesus Cristo como a pedra eleita e preciosa da sua vida, e tiver um relacionamento com Cristo em amor, em obediência à sua palavra, você vai sofrer os reveses da vida, viu? Vai sofrer. A dor, o problema, a angústia, as lágrimas vão chegar aos seus olhos, mas você não vai se desesperar. Sabe por quê? Porque a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus planos estão construídos sobre a rocha de Israel, sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, a pedra angular sobre a qual tudo subsiste. Agora, querido, se você tem colocado areia no fundamento da sua vida, pastor, o que é areia? É tudo aquilo, irmãos, que você valoriza a mais do que Jesus Cristo na sua vida. É areia. Eu quero concluir dizendo para vocês que eu tenho 28 anos de igreja. Desde que eu me converti, eu sou piolho de igreja. Desde que eu me converti, eu comecei a trabalhar na igreja. Desde que eu me converti, eu amo a igreja. E não é porque eu sou bom não, viu, irmãos? Eu desdenhava da igreja. Eu desdenhava de Deus e desdenhava dos crentes. Aprove a Deus colocar no meu coração um amor muito grande pela igreja. Sabe por quê, Renatinha? Porque eu compreendi a palavra de Deus e sei que Jesus ama a sua igreja. E se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso amar também a sua igreja, porque eu preciso amar o que Jesus ama. E aí, querido, de repente, eu comecei a ver que existem 4 pedras de valor pelas quais você precisa edificar a sua vida, meu filho. Eu comecei a perceber, querido, que casamento, família e qualquer construção que vale a pena nessa vida precisam colocar no alicerce, no fundamento, 4 pedras de valor. A primeira eu já falei, quem é? A mais preciosa e eleita, a mais importante de tudo é Jesus. Coloque Jesus dentro do seu casamento, que Deus pode renovar o seu casamento e fazer algo nele que você ainda nunca experimentou. Amém? Coloque Cristo Jesus na sua vida, que você vai ver uma reviravolta na sua vida, e você vai experimentar até hoje o que nunca você experimentou na vida. Jesus Cristo é a primeira, eleita e mais preciosa pedra de valor que você precisa colocar no fundamento da sua casa. Pastor, mas eu já comecei a construir, não tem problema não.
Jesus é tão maravilhoso que você pode convidar Jesus agora, que Ele conserta o alicerce e você vai começar a construir a partir de agora para a glória de Deus, amém? Qual o segundo fundamento? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o fundamento. A palavra de Deus é o norte, é a bússola, é a orientação, é a direção mais precisa que um homem, uma mulher e um jovem pode ter para viver nesse mundo. É a palavra de Deus, irmãos, que nos orienta nas noites escuras. É a palavra de Deus que ilumina quando as trevas batem no nosso coração. É a palavra de Deus que faz de você um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um presbítero melhor, um pastor melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. É a palavra de Deus que vai te mostrar o que Deus espera para você ser uma esposa que Deus se alegre com você. É a palavra de Deus que vai te mostrar, marido, o que você precisa ser para sua esposa, para você agradar o coração de Deus e ser um homem bem sucedido. É a palavra de Deus que vai dizer para você, jovem, o que Deus espera de você para que você viva bem e não morra antes da hora. É a palavra de Deus que vai dizer para você, papai e mamãe, qual deve ser a sua conduta para criar os seus filhos, para que os seus filhos amanhã não entrem nas drogas, que tenha assolado lares dentro das igrejas. É a palavra de Deus, querido, que vai moldar o caráter seu, para que você seja um exemplo para o seu filho dentro de casa e crie o seu filho sem a vara. Sabe por quê? Porque só a sua palavra tem autoridade. É a palavra de Deus, querido, que vai iluminar os nossos caminhos na hora que a dor bate na sua porta e quando tudo mais não existe, você tem a bendita palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, ela é o martelo que esmiuça a penha. Por isso, querido, não desdenhe dessa palavra. A primeira vez que eu entrei na casa de um muçulmano no Egito, eu fui a convite de um cristão muçulmano convertido ao cristianismo. Ele foi visitar uns parentes e me levou junto, foi uma experiência única. Na hora que eu cheguei na casa desse parente, desse cristão muçulmano, na hora que eu abri a porta da casa tinha um móvel, e em cima desse móvel tinha um livro, e esse livro estava aberto lá em cima do móvel. E quando eu entrei na casa desse muçulmano, eu achei estranho, vi aquele livro aberto em cima do móvel. Aí eu cutuquei o Becha, o nome desse cristão amigo muçulmano, que era muçulmano. Falei, Becha, o que é aquele livro aberto lá em cima do móvel? Ele disse, não, pastor, é porque aqui no Islã, a cultura do Islã, eles têm o Alcorão como um livro de alta conta. As crianças começam a decorar o Corão e até os 13 anos elas já conhecem todo o Corão decorado. E esse livro aberto em cima da estante, sabe o que significa? Que tudo mais na casa tem que estar debaixo do ensino da palavra do Alcorão. Sabe onde que está a nossa Bíblia, irmãos? Sei lá, acho que eu esqueci ela na igreja. Pastor, mas o Alcorão aberto em cima de um móvel não significa que aquela família segue os seus preceitos. Mas uma Bíblia mofada dentro de uma gaveta, também não. Eu sempre digo, irmãos, a Bíblia, ela tem que estar aqui, aqui e aqui. Porque a Bíblia não adianta estar aqui. Erudição teológica, o inferno está cheio. A Bíblia não adianta estar aqui e estar aqui, porque aí você só fica assim, que vê. Também não adianta. Só ficar no alto do monte orando e achando espiritual e melhor do que os outros, também não adianta. Está cheio de gente assim. Por isso que a Bíblia tem que estar aqui, tem que estar aqui, mas tem que estar aqui. Dr. Roger Olsen escreveu um livro primoroso que se chama A História da Teologia Moderna. Ele é um pastor batista, mas é calvinista, viu? E nesse livro ele diz o seguinte: a boa teologia começa na cabeça, mas depois ela desce para o coração, mas por fim ela precisa descer para as mãos. Sabe por quê? Porque tem que mudar o seu comportamento. Você tem que aprender a ser um servo das pessoas, a ser humilde como Jesus e demonstrar o amor aos outros através do seu serviço.
Sabe qual é a segunda pedra de valor? A palavra de Deus. O que você tem feito com ela, meu irmão, durante a semana? Eu vou te dar um para casa essa semana. Leia o Salmo 119. Leia uns 3 versículos só por dia. E você vai ver que o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, sabe qual é o tema e o título do Salmo 119? A excelência da palavra de Deus. Pastor, qual a segunda pedra de valor que nós precisamos colocar no fundamento da nossa família, da nossa casa, do nosso casamento e dos nossos empreendimentos? O amor. O amor, a terceira. A terceira pedra de valor, irmãos, é o amor. Por quê? Porque quando você vai em qualquer repartição pública, eles falam com você assim, quer ver? Identidade. E aí você enfia a mão no bolso e tira a sua identidade. Aí o sujeito dá uma olhada para você, assim, dá uma olhada na foto e fala assim, eu acho que é você mesmo. E aí eles te devolvem e dizem assim, ok, sua identidade é essa. Sabe qual é a identidade do cristão? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 39. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não adianta, irmãos, não adianta. A maior marca, o maior fundamento que identifica um cristão genuíno e um lar construído sobre a rocha que é Jesus Cristo e a palavra de Deus, não é outro senão o amor. O amor é a maior virtude do cristão. E olha como tem crente odiando um ao outro aí, viu? Como tem gente dentro das igrejas que não conversa um com o outro. Como tem gente dentro das igrejas, irmãos, nutrindo uma raiva oculta, escondida no coração e adoecendo a alma. Sabe por quê? Porque talvez está perdendo a identidade. Ficando igual aquele filme, O Homem Sem Rosto. Quando você chega no espelho, você não consegue se enxergar mais como um cristão. Sabe por quê? O amor está desvanecendo. Portanto, meu amado, beba da fonte. Dê uma olhadinha em 1 Coríntios 13 e faça um checklist do seu amor. E veja se esse amor faz parte da sua vida. O amor ágape, o amor de Deus, é aquele que vem do alto e do Espírito Santo, do qual Romanos diz que ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Não é esse amor que eu estou dizendo passional, não. Esse amor que quer o dá, que só quer as coisas para si, não. É o amor ágape de Deus, é aquele que quer se doar. É aquele que o sujeito te tampa pedra e você lança uma flor. É aquele que você recebe críticas, mas dá de volta o apoio. É aquele que você não nutre o ódio e a violência e paga o mal com o bem. É sobre isso que eu estou dizendo. É sobre esse amor que nós temos que edificar a nossa casa. Você sabe como eram conhecidos os cristãos na igreja primitiva, meu diácono? Aqueles que amam. O povo que ama. Hoje, irmãos, puxa vida. Terceira pedra de valor, querido, para você construir a sua família, o seu casamento, é o amor. Mas não o amor do mundo, o amor de Cristo. Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esse amor jamais acaba. A maior marca do cristão, querido, é o amor. O maior mandamento é o amor. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. E é o amor que vai fazer diferença na sua vida, amém? Pastor, qual a última pedra de valor que eu preciso colocar como fundamento do meu casamento, da minha família, das minhas instituições? É o perdão. Por quê, pastor? Você pode ter uma turma muito boa na sua casa. Você pode ter um recurso muito bacana no seu bolso. Você pode ter uma estrutura muito bacana que você construiu, mas se você não tiver relacionamento, você não tem nada. É ou não é? Você não tem nada. Olha, pastor, eu tenho uma metodologia maravilhosa aqui para o crescimento da igreja. Descobri agora, através de uma pesquisa que eu fiz, que eu tenho uma metodologia. Agora eu estou com um planejamento completo. Agora está tudo no papel. Se o senhor fizer isso, vai acontecer isso é maravilhoso. Então, olha, vamos colocar isso em prática. Isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso. Você fica assim, achando que, entendeu? O negócio funciona no clique. Mas eu pergunto, quem vai fazer?
Porque o negócio não faz sozinho. Para você realizar qualquer coisa nesse mundo, Deus conta, sabe com quem? Com gente. E se você não tiver um relacionamento bacana, se você não for o homem que tenha no seu coração a capacidade de seguir em frente, de perdoar, de pedir perdão, de conquistar, de reconstruir, de levantar, de edificar, de perdoar e pedir perdão, querido, não tem planejamento que dê certo. Sabe por quê? Porque os relacionamentos ficam todos truncados. Orgulho, soberba, raiva, amargura, ressentimento. E aí sabe o que vai acontecer com o planejamento e com a metodologia? Vai para o buraco. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que ombreie com você, porque o relacionamento está quebrado. Pastor, quantas vezes eu preciso perdoar esse bendito? Graças a Deus que não é o pastor Luciano que vai dizer isso para você. Graças a Deus que quem vai dizer isso para você é Jesus. Então olha, não me tampem pedras. Mas ele diz que é 70 vezes 7. Pode deixar, pastor, já estou anotando no meu caderninho. 7 vezes 7, 49, com 0, 490. Já perdoei 70 vezes, mas estou fazendo a conta. Não, irmãos. Jesus não está tratando de números. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você quiser construir alguma coisa que vale a pena, esteja sempre disposto a perdoar. Amém? Pastor, quantas vezes eu preciso perdoar? E quantas vezes eu preciso pedir perdão para que os relacionamentos se unam de novo e a gente possa construir alguma coisa que vale a pena? Sempre. Sempre. Pastor, mas isso é difícil, hein? Muito difícil. É por isso que o perdão não é humano. É por isso que o perdão é divino. É por isso que o perdão não está na dispensação do homem. O perdão está na dispensação de Deus. Mas sabe por que eu consigo perdoar? Porque hoje eu pequei contra o meu Senhor. Hoje eu tive pensamentos impuros. Hoje eu quis dizer coisas ruins, talvez a alguém, mas eu estou aqui, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que em Cristo Jesus Ele sempre nos conduz em triunfo. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado. E se eu fui perdoado, quem sou eu para não perdoar você? Maior do que Deus? Se Deus, sendo Deus puro, santo e imaculado, sem pecado, sem defeito, me perdoa, quem sou eu que não posso perdoar o meu irmão? 4 pedras de valor para você edificar o seu casamento e a sua família, e qualquer empreendimento que você for fazer na vida. Guarde bem isso: Jesus Cristo é a primeira. Tenha uma aliança com Ele, ame o Senhor, se relacione com Ele. Segunda pedra é a palavra de Deus. Ame essa palavra, beba dela, instrua-se dela, e mais importante do que tudo, se esforce para praticá-la, porque aí está a bem-aventurança do cristão. Terceira palavra é o amor. Qual a sua carteira de identidade? Como você é conhecido? Quando eles falam assim, fulano de tal, o que vem na sua boca? Em primeiro lugar, tem que ser o amor. E a última pedra é o perdão. Amém? Vamos recomeçar. Pastor, de onde eu recomeço? Lembra? De onde você está. Deus tem coisas bonitas para você. Recomece de onde você está. Para de ficar editando coisa do passado. Comece aonde você está, porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Amém?